Você já se pegou em um daqueles momentos da vida em que tudo parece certo e você se pergunta, qual é a vontade de Deus para mim agora? Então esse vídeo é para você. Hoje vamos falar sobre como discernir a vontade de Deus em momentos de incerteza. Mas antes de começarmos, já se inscreva no canal e ative o sininho para não perder mais nenhum conteúdo importante como esse. E não esqueça de compartilhar com aquele amigo ou amiga que precisa ouvir essa mensagem. Vamos juntos nessa jornada de fé? Então bora pro vídeo. A importância de confiar em Deus. Em tempos de incerteza, é natural sentir ansiedade e medo. Muitas vezes, queremos respostas rápidas e claras, mas Deus não envelhece sempre no nosso tempo. A primeira coisa que precisamos entender é que Deus tem um plano perfeito para cada um de nós, mesmo quando não conseguimos ver o quadro completo. Provérbios 3, verso 5 a 6, lhe diz, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Esse é o primeiro passo, confiar que Ele está no controle, mesmo quando tudo parece desmoronar. E como fazer isso? Através da oração e da leitura da palavra. Quando nos conectamos com Deus, começamos a perceber que, mesmo nas incertezas, Ele está ali, nos guiando. Buscando respostas na oração. Agora que entendemos a importância de confiar, vamos falar sobre o papel essencial da oração. Muitas vezes, em momentos de dúvida, oramos respondendo imediatamente, mas esquecemos que a oração não é apenas uma lista de pedidos. Ela é uma conversa íntima com Deus. Ao orarmos, abrimos nosso coração para Ele, e Ele, por sua vez, começa a nos moldar para que possamos discernir sua vontade. Jesus, no jardim do Getsêmani, orou, Pai, se for possível, afastado de mim este cálice, contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Isso nos ensina a colocar nossa vontade em segundo plano e buscar a vontade de Deus acima de tudo. A oração nos ajuda a alinhar nosso coração com o coração de Deus, e é assim que devemos compreender sua direção em meio às nossas incertezas. O poder da Palavra de Deus. Além da oração, temos outra ferramenta poderosa para discernir a vontade de Deus, a Bíblia. Muitas vezes, as respostas que buscamos já estão escritas na palavra. Salmo 119, verso 105 diz, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Isso significa que, mesmo nas noites mais escuras da nossa vida, a Bíblia pode nos guiar. Ao ler e meditar na palavra de Deus, começamos a entender melhor quem Ele é e o que Ele deseja para nós. Não é incomum encontrarmos versículos que pareçam falar diretamente ao nosso coração. Por isso, dedique tempo à leitura da Bíblia, mesmo que seja difícil no início. Com o tempo, você receberá ouvir a voz de Deus com mais clareza, e suas respostas virão através das páginas sagradas. Discernimento através da comunidade. Outro aspecto importante no discernimento da vontade de Deus é a comunidade de fé. Muitas vezes, Deus fala conosco através de pessoas ao nosso redor. Provérbios 15, verso 22 diz, onde não há conselho, os planos fracassam, mas com muitos conselheiros há sucesso. Ter pessoas de confiança, como líderes espirituais e amigos que compartilham da mesma fé, podem nos ajudar a ver as coisas de uma perspectiva diferente. Quando estamos em meio à incerteza, nossos sentimentos podem nos cegar, mas aqueles que estão ao nosso redor, olhando de fora, podem nos oferecer conselhos sábios e espiritualmente direcionados. Por isso, busque estar perto de uma comunidade que ama a Deus e que possa caminhar junto com você nesses momentos desafiadores. O tempo de Deus é a paciência. Agora, vamos falar sobre algo que muitos de nós temos dificuldade, a paciência. Em momentos de incerteza, queremos que Deus nos dê uma resposta imediata, mas, como diz Isaías 55, verso 8 e 9 diz, os meus pensamentos não são os seus pensamentos, nem os seus caminhos são os meus caminhos. O tempo de Deus é perfeito, mesmo que não seja o nosso tempo. Muitas vezes, a resposta de Deus vem na forma de espera. E é nesse período de espera que Ele trabalha em nós, moldando nosso caráter, nossa fé e nossa confiança nele. Se você está em um momento de espera, não desanime. Use esse tempo para crescer espiritualmente e se fortalecer na fé, sabendo que Deus está no controle e que, no momento certo, Ele revelará sua vontade. Sinais e direção divina. Outra maneira de discernir a vontade de Deus é através de sinais. Não há sinais espetaculares, mas pequenas desculpas no nosso dia a dia. Às vezes, Deus usa circunstâncias, portas abertas ou fechadas, e até mesmo um sentimento de paz ou inquietação para nos guiar.
Filipenses 4, verso 7 fala sobre a paz de Deus que excede todo entendimento, e essa paz é muitas vezes um indicador de que não estamos no caminho certo. No entanto, é importante lembrar que nem todos os sinais são imediatos. Às vezes, precisamos de tempo para refletir sobre o que Deus está nos mostrando. Fique atento aos pequenos detalhes e sempre solicitando discernimento. Ele fala de maneiras sutis, e cabe a nós estarmos sensíveis para ouvir. Agindo com fé e coragem. Discernir a vontade de Deus não é apenas sobre entender o que Ele quer para nós, mas também sobre ter a coragem de agir de acordo com essa vontade. Muitas vezes, Deus nos mostra o caminho, mas o medo de errar ou sair da nossa zona de conforto nos paralisa. Hebreus 11, verso 6 nos lembra que sem fé é impossível agradar a Deus. Se você sente que Deus está te esperando para uma nova direção, dê o passo de fé. Mesmo que você não tenha todas as respostas, confie que Ele estará com você a cada passo do caminho. Lembre-se de que os grandes heróis da fé não tinham todas as certezas, mas confiaram em Deus e seguiram em frente. Quando falamos em entender o chamado de Deus, muitas vezes imaginamos uma revelação grandiosa, algo espetacular, como um trovão no céu ou uma voz audível nos chamar pelo nome. Mas a realidade é que o chamado de Deus para nossas vidas nem sempre acontece de forma tão óbvia. Muitas vezes, é sutil, quase imperceptível, e é aí que está o desafio. Deus não grite, Ele sussurra. E nesse mundo cheio de ruídos e distrações, precisamos aprender a ouvir essas vozes. Então, como podemos discernir a vontade de Deus sobre nossas vidas? Como entender qual é o nosso propósito em meio a tantas incertezas? É isso. Precisamos estar atentos a uma verdade fundamental: o chamado de Deus para nossas vidas começa com o simples. Às vezes, estamos tão focados em grandes missões ou em sonhos distantes, que nos deixa perceber que Deus pode estar nos chamando para algo que está bem diante dos nossos olhos. O chamado de Deus pode ser para impactar a vida de alguém próximo, para servir em nossa comunidade, ou para ser luz em nosso trabalho ou escola. Em Lucas 16, verso 10, Jesus nos ensina que quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Isso significa que, antes de buscarmos entender grandes planos, precisamos ser honestos nas pequenas coisas. E é nessa fidelidade que Deus vai revelar, aos poucos, o próximo passo. Preste atenção nas oportunidades que surgem em sua vida diária. Deus muitas vezes se manifesta no ordinário, esperando que estejamos prontos para energizar. Outra maneira crucial de discernir a vontade de Deus sobre nossas vidas é prestar atenção aos nossos dons e paixões. Deus nos criou de forma única, e Ele nos deu talentos e interesses que, quando alinhados com seu propósito, podem transformar vidas. Consulte-se: o que me faz vibrar? O que eu faço com naturalidade? O que Deus tem colocado no meu coração repetidamente? Talvez você tenha uma habilidade de comunicação, uma facilidade para ouvir as pessoas, ou quem sabe uma paixão por causas sociais. Esses são pronunciados de que Deus pode estar te chamando para algo maior nessa área. Romanos 12, verso 6 fala: temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Isso significa que Deus não espera que todos tenham o mesmo chamado, mas que cada um use aquilo que recebeu para a sua glória. Ao identificar esses dons, você se coloca em uma posição de estar mais alinhada com a vontade de Deus. Um ponto que muitas vezes deixamos de considerar: o desconforto pode ser um sinal do chamado de Deus. Isso mesmo. Deus, muitas vezes, nos empurra para fora da nossa zona de conforto quando Ele quer nos levar para um novo nível. Pense em Moisés, que foi chamado para libertar o povo de Israel. Ele não se sentiu capaz, descobriu que não era eloquente o suficiente, mas Deus o escolheu exatamente porque sabia que, nas fraquezas de Moisés, seu poder seria revelado. Se você sente que Deus está te chamando para algo que parece grande demais, assustador demais ou fora de sua zona de conforto, isso pode ser um forte apelo de que é realmente um chamado divino. Não fuja desse sentimento. Abrace o desconforto, porque é nesse terreno que Deus faz os maiores. Além disso, um aspecto essencial no discernimento do chamado de Deus é a confirmação. Deus nunca vai te chamar para algo que vá contra os princípios de sua palavra. Por isso, é fundamental que você esteja sempre em contato com a Bíblia, porque é através dela que você encontra o fundamento para todas as decisões. Além disso, Deus também usa outras pessoas para confirmar o seu chamado sobre a sua vida. Um líder espiritual, um amigo de fé, ou até mesmo um familiar podem ser instrumentos de Deus para te orientar e trazer claro. E lembre-se, Deus nunca vai te deixar sem direção. Ele é um Deus de paz, e quando Ele te chama para algo, por mais exigências que seja, Ele sempre traz uma sensação de paz em meio.
Por fim, é crucial entendermos que o chamado de Deus é uma jornada, e não um destino final. Muitas vezes, esperamos que Deus revele todos os detalhes de uma só vez, mas Ele geralmente nos mostra um passo de cada vez. Isso nos ensina a depender dele diariamente, a caminhar pela fé e não pela visão. Salmo 37, verso 23 nos diz: "O Senhor firma os passos do homem, quando a conduta deste o agrada." Deus guia nossos passos, mas cabe a nós dar o primeiro. E se você ainda se sente perdido, sem entender qual é a vontade de Deus para a sua vida, lembre-se de que o simples ato de buscar já é um sinal de que você está no caminho certo. Deus não se esconde de nós. Ele quer que o encontremos, e Ele nos guiará, passo a passo, até o centro da sua vontade. Antes de encerrarmos de vez, gostaria de deixar uma reflexão final sobre a profundidade da fé em momentos de incerteza. É fácil ter fé quando tudo é claro e os caminhos estão abertos, mas a verdadeira fé se manifesta no escuro, quando não conseguimos enxergar o próximo passo. A Bíblia nos dá muitos exemplos de pessoas que confiam em Deus mesmo sem ter todas as respostas. Abraão, por exemplo, foi chamado para sair de sua terra natal e ir para um lugar que ele nem conhecia. Mesmo assim, ele obedeceu, confiando na promessa de Deus. Essa é a essência de discernir a vontade divina, a seguir adiante, mesmo quando não compreendemos completamente o que está por vir. Deus nos chama para caminhar pela fé, e é nesse caminho que descobriu sua vontade para nossas vidas. Agora sim, vamos encerrar. Se você está passando por um momento de incerteza, lembre-se de que Deus nunca te deixa sozinho. Ele sempre tem um propósito e uma direção para você. Continue buscando-o com fé, e a resposta virá no momento certo. Eu quero te desafiar a colocar na prática tudo o que falamos aqui. Ore, medite na palavra, confie em Deus e fique sensível aos sinais que Ele te dá. E mais uma vez, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar esse conteúdo com mais pessoas que podem estar passando por momentos parecidos. Obrigado por me acompanhar até aqui, e que a paz de Deus guarde o seu coração e a sua mente. Nos vemos no próximo vídeo.